Caríssimos amigos e irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Nós prosseguimos a nossa caminhada a cada domingo. Estamos hoje no 12º domingo do tempo comum, dos 34 domingos do tempo comum que nós vamos vivendo semana após semana, além do tempo da Páscoa, com a Quaresma e Páscoa, e o tempo do Natal, com Advento e Natal. Temos 34 domingos do tempo comum, uma igreja que caminha na história, Páscoa sinodados. Estamos no mês de junho, nós temos aí mês de junho que liturgicamente recorda para todos nós o Sagrado Coração de Jesus, quando nós também rezamos também pela santificação do clero, pela santificação dos padres, e também temos toda a parte popular do mês de junho, os santos juninos, Santo Antônio, São João e São Pedro. Já celebramos Santo Antônio, das festas juninas, e na semana que se abre agora, celebraremos, ou estamos celebrando já de uma certa forma, nas paróquias, nas comunidades, também São João Batista e mais para o final do mês, São Pedro, nas festas juninas. Sendo que São Pedro também tem, para todos nós, a conotação também, além de rezar pelo Santo Padre, já que o Papa é sucessor de Pedro, e nós temos um novo sucessor de Pedro, o Papa Leão XIV. Por isso, mais ainda, e é quando também o Papa abençoa e entrega também os novos palhos para os novos arcebispos também, que nesse dia de São Pedro encontra também com vários grupos cristãos, principalmente do Oriente, que vêm celebrar juntos essa busca da unidade, da comunhão, que é uma das preocupações também do Papa Leão XIV. Portanto, que nós possamos, meus irmãos, nesse mundo que vai se cada vez mais se laicizando, um pouco mais do que já era, nós não deixarmos levar também essas festas folclóricas que herdamos os antepassados, possam continuar. Lembrando que atrás de todas essas festas juninas, que às vezes vai até para julho, muitas vezes, estão homens que deram a vida por causa de Jesus Cristo. Grande evangelizador, um Santo Antônio, grande anunciador de Jesus Cristo, São João, e aquele que é justamente o primeiro Papa, São Pedro. Portanto, não esqueçamos juntos que atrás das festas juninas, das festas folclóricas, da confraternização entre as pessoas, da gratuidade da presença, do encontro, da festa, estão também figura desses santos homens, Antônio, João e Pedro. Mas faz parte um pouco da nossa vida, juntamente com aquilo que é a importância do testemunho dos santos, também convivemos essas festas que recordam um pouco as colheitas, recordam um pouquinho a confraternização e as pessoas. Fazem parte um pouco da nossa vida, muitas vezes sofrida, com problemas, com violências, com questões sociais enormes, podemos conviver e nos alegrarmos uns com os outros. Nesse 12º domingo do tempo comum, meus irmãos e irmãs, nós temos uma pergunta muito importante que o Evangelho dirige para todos nós. Nós estamos no Evangelho de Lucas, estamos no ano C, portanto, Evangelho de Lucas 9, 18 a 24, que Jesus estava rezando num lugar retirado e os discípulos estavam com eles. Então, Jesus perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo que eu sou? Meus irmãos e irmãs, nós vemos que, por mais que nós estejamos já passando tantos séculos de encontro com o Cristo histórico, e ainda mais quanto tempo que não temos anunciado o Cristo ressuscitado, ainda há muitas interrogações. Se nós sairmos perguntando quem é Jesus Cristo, receberemos muitas respostas que não são tão corretas assim, que o mundo de hoje vai divulgando, difundindo os mais diversos. Na época de Jesus também já tinha isso, E aí os discípulos responderam: uns dizem que você é João Batista, outros que é Elias, outros acham que és um dos antigos profetas que ressuscitou. Nós vemos, meus irmãos e irmãs, que passam os tempos, passam os séculos, e ainda hoje as dúvidas persistem.
nós vemos que a nossa missão de anunciar Jesus Cristo é muito atual. Dizer que é o Filho de Deus, e testemunhar que nós o encontramos, que nós somos testemunhas da sua ressurreição, deve fazer parte da nossa vida. Porque, sem dúvida, que as dúvidas e as ideias errôneas tivemos no passado, tivemos heresias também, e tem hoje também muitas situações, as mais diversas. Nós somos chamados, por isso mesmo somos essa igreja que tem no Santo Padre o sinal da unidade, e para nós, o Papa Leão XIV, esse sinal da unidade, que confirma os irmãos na fé, que preserva justamente aquilo que é a retidão da interpretação das Escrituras e da própria fé também. Graças a Deus somos chamados a isso, meio desse mundo, desse cosmos todos, e vemos que Deus tanto amou o mundo que enviou o seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. E a leitura continua. Aí Jesus perguntou aos seus discípulos: e vós? Eu estou com vocês. Quem dizeis que eu sou? Aí Pedro tomou a dianteira e respondeu: o Cristo de Deus. Pode ser uma coisa bastante simples para nós falar que Jesus é o Cristo de Deus, o ungido do Senhor, caríssimos irmãos e irmãs. Mas na época é algo muito importante. Falar que alguém era Deus, o Cristo de Deus, era algo que estava dizendo que o Messias tinha chegado, que era o Deus conosco. E daí vem toda a questão dos judeus que não aceitaram tal afirmação. Mas Pedro afirma: tu és o Cristo, o Filho de Deus, o Cristo de Deus. E é justamente nessa pequena frase que Pedro responde, ele faz sua profissão de fé. Cremos que Deus veio morar no meio de nós, enviou seu Filho Jesus, que está no meio de nós, que é o Senhor e Salvador. E ao mesmo tempo, meus irmãos e irmãs, e aí Jesus, sabendo muito bem disso, ele falou que eles teriam que passar ainda pela experiência da cruz. Jesus proibiu severamente que contasse isso a alguém e acrescentou: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes, doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Depois Jesus disse a todos: se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz cada dia e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la. Quem perder sua vida por causa de mim, ele a salvará. Ou seja, meus irmãos e irmãs, havia um sério risco dos discípulos pensarem no Messias, Cristo de Deus, apenas de modo triunfalista. Mas Jesus logo anuncia a sua paixão. É o primeiro anúncio da paixão em Lucas, não é? Ou seja, alguém que vai ser rejeitado, vai ser morto. E ainda mais, quem quiser me seguir, é esse caminho também, de dar a vida, segui-lo pelo caminho da cruz. Com muita clareza, meus irmãos e irmãs, Jesus vai colocando que ele, sim, é o Cristo de Deus, é o Messias, porém, não da forma como o mundo espera. Um soldado, um rei, alguém que triunfa, alguém que vai vencer todas as coisas, mais um rei, um senhor e um Messias que vai derramar seu sangue até a última gota na cruz e vai dar vida por todos nós. Então, esse primeiro anúncio da paixão, Jesus vai lembrando para nós que antes de nós anunciarmos para as pessoas, somos chamados a segui-lo no caminho do Calvário. Pois quem quiser me seguir, tome a sua cruz e me siga. É bem isso que ele fala no Evangelho. Ou seja, quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la. Quem perder sua vida por causa de mim, esse a salvará. Não é? Por isso, nós somos chamados a fazer a experiência de encontrar o Senhor. E nesse aspecto, a leitura primeira de Zacarias, meus irmãos e irmãs, fala um pouco nesse aspecto também do servo sofredor. Derramarei sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém um espírito de graça e oração. Eles olharão para mim aos que feriram de morte, hão de chorá-lo, como se chora a perda de um filho único, e hão de sentir por ele a dor, que
que se sente pela morte de um primogênito. Naquele dia haverá um grande pranto em Jerusalém, como o foi em Adadredom, no campo de Magedo. Naquele dia, uma fonte acessível haverá à casa de Davi e os habitantes de Jerusalém para a ablução e purificação. Portanto, a leitura de Zacarias nos fala de olhar justamente desse anúncio da paixão do Senhor. Portanto, o Messias, o Cristo de Deus, é realmente aquele que Deus enviou, o Filho que veio morar no meio de nós, mas que vai dar a vida por todos nós. Essa consciência, cada vez mais, que Jesus disse e que a igreja vai também anunciando, dando vida por todos nós. A leitura segunda, meus irmãos e irmãs, carta de São Paulo aos Gálatas, vai dar as consequências disso. Vós todos sois filhos de Deus. Vós todos que fostes batizados em Cristo, vos revestistes de Cristo. O que vale não é mais judeu ou grego, escravo ou livre, e homem ou mulher. Todos vós sois um só em Jesus Cristo. Sendo de Cristo, sois então da descendência de Abraão, herdeiro segundo a promessa. Então as leituras vão nos falando um pouquinho desse aspecto. Somos herdeiros segundo a promessa. Mas, ao mesmo tempo, somos aqueles que devem seguir a Jesus e levando também a cruz às costas. Quem quiser me seguir, tome a sua cruz e me siga. Ou seja, esse aspecto, meus irmãos e irmãs, que nós vamos compreendendo que falar e aceitar Cristo como Senhor e Salvador, para os homens, quem diz que eu sou, mas para vocês, quem eu sou, eu vou mostrar bem isso. E ele vem ao encontro do ser humano, trazendo justamente a resposta aos mais grandes anseios da pessoa humana. Minha alma tem sede de vós, com a terra sedenta, ó meu Deus. Sois vós o Senhor meu Deus, desde a aurora eu vos busco. Minha alma tem sede de vós, minha carne também vos deseja. Como terra sedenta e sem água, venho assim contemplar-vos no templo, para ver vossa glória e poder. Vosso amor vale mais do que a vida, por isso meus lábios os louvam. Ou seja, meus irmãos e irmãs, minha alma tem sede de Deus. Esses dois aspectos, meus irmãos e irmãs, vão se complementando. Jesus é o Cristo de Deus e nós temos sede de Deus. Porém, o caminho para o encontrarmos é o caminho de segui-lo, como fala o Evangelho. Ou seja, se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz cada dia e me siga. Esses dois aspectos vão se completando, meus irmãos e irmãs. O Salvador deu a vida por todos nós na cruz. Ao mesmo tempo nos mostra que esse é o caminho também de todos nós. Nossa sede de Deus, nossa busca de encontrarmos em Deus a vida, não é segundo as nossas ideias, os nossos paradigmas, nossas situações de triunfalismos, mas de segui-lo no caminho da cruz. Isso supõe fé, supõe abertura à graça de Deus, ao dom de Deus. Supõe que nós possamos ver na cruz sinal de salvação, sinal daquele que venceu a morte e venceu o pecado, e que como consequência nós também somos chamados, meus irmãos e irmãs, a assim viver e assim caminharmos, de tal maneira que experimentemos que quando, no meio de tantas situações do mundo de hoje, falam tantas coisas sobre Jesus Cristo, quem é Jesus, quem é o Senhor, quem a igreja segue, quem ele anuncia, nós somos chamados de assim, nós anunciamos Jesus Cristo, o Messias, o Cristo de Deus, que morreu e está vivo no meio de nós. É nesse aspecto, deu a vida por todos nós na cruz, mas está vivo no meio de nós. E nós somos chamados a ser testemunhas disso e a seguir no caminho da cruz também, dando a vida por todos, caminhando no Senhor e encontrando a razão da nossa vida em Jesus Cristo, nosso Senhor, meus irmãos e irmãs. É nesse aspecto que a liturgia desse domingo nos convida nessa caminhada histórica da igreja, na história de cada dia, e ao sermos testemunhas de Cristo, testemunhamos cada vez mais o encontro com aquele que morreu na cruz e está vivo no meio de nós, e que nós o seguimos também,
pelo caminho da cruz, sabendo que nele está a vida e a salvação. Que cada domingo, meus irmãos e irmãs, nós possamos estar buscando o Senhor. Depois celebrarmos o tempo da Páscoa, Santíssima Trindade, celebrarmos também Corpus Christi, estamos no mês do coração de Jesus, também no mês dos Santos Juninos, que nosso testemunho seja de quem encontrou em Jesus Cristo a vida e que ao mesmo tempo anuncia, sabendo que nós vamos passar como Ele, pela cruz, pelo Calvário, mas anunciar a vida e a salvação que nos vem daquele que é, que era e que vem, Jesus Cristo, nosso Senhor, Salvador e Redentor de todos nós. É a palavra de Deus para nós desse domingo, nós somos chamados a testemunhar, a anunciar aos irmãos e irmãs. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.